fazer diferença no mundo. Muito bom. Glórias ao nome do nosso Deus. Quero passar então a esse momento agora queria te convidar a olhar um pouquinho no início agora da palavra, esse texto bíblico que está ali em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Um texto conhecido, mas para orientar o nosso coração agora nesse momento que vamos meditar na palavra. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o fruto que vem do Espírito e que frutifica em nós por causa da presença do Espírito na nossa vida, esse fruto do Espírito e perceba que não tem um plural aí, é um fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor, a gente quer te agradecer pela tua palavra e te pedir que o Senhor nos ajude ao te ouvir. Tira de nós aquilo que não vem do Senhor e ajuda-nos a ouvir a tua voz. Não queremos ouvir a homens, mas ao Senhor. Usa aquele que vai falar agora, mas também usa todos nós que vamos ouvir, de forma que o teu Espírito tenha uma ação, tanto na emissão da palavra quanto na recepção dela, para que saiamos daqui diferentes, mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nossa igreja, nesse início de ano, a gente tem meditado em uma série de mensagens que trata sobre o ser de Deus e os seus atributos. Talvez você não tenha notado isso, e é proposital, mas a gente, nessa série que nós estamos chamando de Mais Deus em 2021, a gente tem como objetivo conhecer mais a Deus a partir dos seus atributos e, conhecendo-o mais, nos apaixonarmos mais pelo ser de Deus. A gente já falou sobre independência de Deus, imutabilidade, perfeição, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, majestade, glória. Tudo isso estavam ali naquelas mensagens. E, finalmente, na penúltima mensagem de domingo, foi retrasado, domingo passado foi o presbítero Betinho, nós falamos sobre Deus, o doador da vida. E eu já te convido a ir ali no canal da igreja e ouvir essas mensagens, assistir essas mensagens ali pela playlist Mais Deus em 2021. Estão todas lá. Mas hoje nós chegamos então no momento dessa série em que nós vamos, a partir de agora, meditar sobre os atributos morais de Deus. E como atributos morais, nós estamos falando de atributos que Deus de alguma forma comunica a nós, em certa medida. E esse texto de Gálatas, ele é como se fosse um resumo do que são esses atributos de Deus que ele compartilha conosco, de alguns desses atributos. Veja que, como eu disse enquanto lia o texto, é o fruto do Espírito. É o fruto que vem do Espírito, que ele gera em nós a partir da sua presença, ou seja, é dele, é quem ele é. O Pai, Filho e Espírito Santo tem aquelas características ali de forma perfeita e compartilham conosco, na medida que a imperfeição dos nossos corpos e do evento do pecado nos permite viver essa realidade. E hoje, então, eu quero começar a meditar com vocês nesse primeiro atributo de Deus, ali registrado em Gálatas, mas aqui é 1 João, viu? Acabou que cortou quando eu fui copiar o texto, é 1 João, capítulo 4, e aí nós vamos ler os versos 8 e 16. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Aquele que não ama, não conhece a Deus, sabe por quê? Porque Deus é amor. E ali no verso 16, o apóstolo continua: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. Deus é amor. E a partir dessa afirmação,
eu queria meditar então com vocês sobre alguns aspectos do amor de Deus, daquilo que é revelado na palavra sobre o amor do Pai, para que nós possamos aprender um pouco mais, conhecê-lo um pouco mais e, na mesma medida que Ele ama, naquilo que foi possível a nós, amá-lo. São diversos aspectos que a palavra nos traz sobre o amor de Deus, mas eu gostaria de meditar apenas em 4 aspectos essa noite. E o primeiro deles é: o amor de Deus salva. O amor de Deus salva. Veja o que diz o próprio apóstolo João ali na sua primeira carta também. Em seguida, aquele texto entre um verso e outro, no capítulo 4, a partir do verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Deixa eu te convidar a imaginar comigo uma cena. Por alguns segundos, talvez alguns minutos. Imagine comigo que você está numa fila. Em tempos de pandemia e de vacinação, talvez a gente possa até tornar ainda mais específico. Imagine que você está numa fila da vacinação. Chegou o teu momento da vacinação e você está ali na fila. Chegou cedo, já tinha bastante gente, está ali esperando há 1 hora, tem uma fila razoável, mas você está feliz porque chegou a tua hora e você vai ser imunizado contra esse vírus tão horroroso. Em certo momento, já 1 hora de você na fila, continua imaginando comigo, um homem chega ali na frente, 2 pessoas à frente, começa a conversar com aquela pessoa como se fosse sua conhecida e permanece na fila, fazendo aquilo que a gente chama de furar a fila. Não está nem acontecendo, mas qual é o teu sentimento enquanto você imagina? Eu acho que eu posso resumir e dizer: isso está errado. Está errado. Não é correto você ficar 1 hora na fila esperando e quando alguém chega do nada e entra na tua frente sem nenhum motivo, sem nenhuma prioridade. Guarda esse sentimento com você um pouquinho enquanto eu continuo. Nem sempre nós conseguimos capturar completamente essa realidade da salvação. Quando o apóstolo está falando que Deus nos deu Jesus como propiciação dos nossos pecados, propiciação é como se fosse um pagamento por algo que é devido. E aí, no caso, é o pagamento pelo nosso pecado. A nossa cultura, o pensamento dominante nos afasta desse conceito de pecado, quanto mais do conceito de salvação. Pecado é algo que não se diz mais e muito menos salvação, já que não há mais pecado. Mas eu e você, nós sabemos muito bem o que é o pecado quando nós somos alvo do pecado. Por isso te pedi para guardar o sentimento da imaginação. Você sabe que está errado quando alguém fura a fila. Por exemplo, isso é um exemplo muito simples. É fácil de entender. Estava errado porque você já estava ali há muito tempo. Pelo simples fato que você é um ser humano igual ao outro. E já que ele não tem prioridade, ele deve fazer o mesmo que você, chegar cedo e tomar o seu lugar na fila. É claro que o pecado é algo muito maior. É fazer com Deus algo que está errado. Quando fazem conosco, nós identificamos facilmente, mas quando é a gente que faz, até com o outro, nós temos mais dificuldade para perceber e entender. Ainda mais quando o ofendido é Deus, que não vai reclamar na fila, não vai sair do lugar dele para dizer para você que é errado. Quando então eu e você éramos inimigos de Deus em um nível muito mais profundo do que furar uma fila, ele resolveu que não iria brigar, ele resolveu que não iria discutir com a gente, ele resolveu que não iria fazer valer o seu direito como Deus. Nada disso, mas de forma que nós nunca vamos conseguir entender completamente, Deus se doou e se ofereceu no próprio Filho como oferta pelo nosso pecado. Ele deu seu Filho para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e paz com Ele. Vida eterna na sua presença. Que coisa espetacular. E o que diz o texto de João? O que diz o texto que nós acabamos de ler? O que moveu Deus a fazer isso? Foram as nossas ações? Foram as nossas boas obras? Por exemplo, a nossa estabilidade emocional em lidar com as situações da vida?
Por acaso foi a capacidade que nós temos de enfrentar com sanidade a pandemia que nos trouxe a salvação? Foi a nossa gentileza em não reclamar quando furam a fila na nossa frente? Não, nada disso. O que o apóstolo fala é que o que moveu Deus a nos salvar foi o seu próprio amor. Deus nos amou de tal forma e se doou para que eu e você pudéssemos fazer parte de sua família. E essa ação foi fundamentada no seu amor. Isso quer dizer o seguinte: nada vai poder nos tirar desse lugar de salvação. Nada vai poder mudar o fato de que Deus nos amou e nos salvou em Jesus. Foi algo que aconteceu por causa dele e de seu amor. Isso quer dizer o seguinte, presta atenção aqui comigo, nossa incapacidade, por exemplo, de lidar com a pandemia, os nossos altos e baixos emocionais, as nossas depressões, os nossos medos, os erros que nós cometemos, nem mesmo as maldades que nós cometemos ainda. Preste atenção nisso. Nem mesmo isso vai nos separar de Deus e vai fazer Deus mudar de ideia quanto a você. Ele te amou, se doou por você e te salvou de um futuro que era completamente separado dele e eternamente separado, porque ele te amou. Você é alvo desse amor. Eu e você somos alvos desse amor maravilhoso. E aí eu me pergunto, e te pergunto, temos passado os dias difíceis com a pandemia? Sim. E esses dias muitas vezes colocam a nossa fé em dúvida? É claro que sim, somos seres humanos. São dias que trazem, que expõem a nossa incapacidade de lidar com essas lutas. Incapacidade de manifestar gentileza, incapacidade muitas vezes de manifestar bondade, mas eu quero te dizer o seguinte: nada disso vai mudar a sua posição diante do Pai. Nada disso vai mudar o fato de que Ele te amou, te ama e te amará eternamente. Aleluia! A nossa salvação é fundamentada nesse amor. Ele te salvou porque Ele te ama. Ponto final. O amor de Deus é aquele amor que salva. Aleluia! Mas ainda é o amor que se doa. É o amor que se doa. Veja, ainda o apóstolo João na sua carta, agora no verso 3, 16, e ali no capítulo 3, verso 16, e ali no capítulo 4, verso 10. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E ali no capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é o amor que se doa. Uma outra dificuldade dos nossos dias é entender isso. Nós não entendemos pecado, mas também nós não entendemos a graça e a doação de Deus. A nossa realidade, ela é estabelecida na base de trocas. É assim que a nossa lógica funciona. Eu entrego horas da minha vida e do meu trabalho e você me paga o meu salário. Eu pago uma refeição no teu restaurante e você me entrega um prato de comida. Tudo tem uma contrapartida para nós. Nada acontece de graça, mas tudo tem um preço. E até os serviços públicos, gratuitos como escola e hospital, por exemplo, são serviços que parecem gratuitos, mas que não são, porque eles são pagos com impostos. Impostos que nós pagamos geraram a capacidade de aqueles serviços serem gratuitos. E até os mais pobres entre nós que se beneficiam desse serviço também pagam impostos quando vão comprar comida e etc., quando vão ao mercado, impostos que de alguma maneira sustentam aquele serviço público. Nós não conseguimos pensar em um mecanismo onde eu recebo sem dar nada em troca. Mas foi exatamente isso que Deus fez em Jesus. Nos deu sua vida sem que antes lhe tivéssemos dado nada. Nós não demos nada para Deus para que Ele nos desse a salvação, nos desse a vida do próprio Filho.
Talvez eu me corrija, a gente deu sim, mas foi desprezo e inimizade, desobediência para Deus. Mas um teólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil, Heber Carlos Campos, diz que Deus sempre procura o bem-estar do amado, não importa o custo. Deus sempre procura o bem-estar do amado, não importa o custo. E qual foi esse custo? Seu próprio filho. A vida de Jesus foi o custo para que eu e você tivéssemos paz com Ele eternamente. Pare um pouco e pense nessa realidade. Deus não recebeu nada em troca para nos entregar a sua salvação. Ele se doou no Filho, pagando um preço altíssimo. Talvez aqueles que têm filhos que me ouvem agora podem perceber melhor, um pouco melhor. E é uma dimensão ainda muito pequena comparada à dimensão da obra de Jesus, mas podem perceber um pouco com mais clareza. Pense no seu filho, na sua filha, dada não por alguém que é bom, não por alguém que é amável, não por alguém que foi gentil, não por alguém que realizou um grande feito no mundo com sua vida, não, mas dada por um inimigo, alguém que matou, alguém que mentiu, alguém que adulterou. Foi isso que Deus fez em Jesus. Deus não precisava de nós, mas em Jesus se doou para que nós voltássemos para Ele. Ele é completo em si mesmo. Na Trindade, Deus se completa, se basta. Mas mesmo assim, nos criou e nos amou a tal ponto de, ainda quando nós nos separamos dele, nos chamar de volta pagando o preço altíssimo do seu filho. Nós não fizemos nada, não foi a base de troca. Aqui não funcionou a lógica do dou para receber. Não, Deus não recebeu nada e te deu salvação em Jesus. Deus, em seu amor, que é um amor que se doa, se deu por você. Preste atenção nisso. Pode imaginar algo maior? O mundo quer nos diminuir. O mundo só valoriza aqueles que têm dinheiro, status, poder, e durante o período que eles têm status, poder e dinheiro, quando eles perdem, também perdem o valor. O mundo funciona em uma lógica completamente diferente. E procura nos diminuir porque nós não somos os poderosos desse mundo, mas preste atenção numa coisa. Quando o mundo diminuir você, olhe de volta e diga: Deus me ama e me aumenta. Eu tenho valor para Deus, o valor altíssimo do seu filho. Deus me aumenta o tempo todo e te aumenta, te valoriza o tempo todo, ainda que o mundo te diminua. Para Deus nós somos importantes. Primeiro porque nós somos parecidos com Ele, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas também porque ainda quando nós éramos inimigos, Ele se doou por nós, Ele, movido pelo amor que se doa, deu o seu Filho, por mim e por você, para que hoje eu e você tivéssemos paz com Ele. Então levante a tua cabeça, ainda que no meio da dificuldade, levante a tua cabeça, olhe para o alto e creia nessa realidade e perceba a dimensão de quem você é em Jesus para Deus. O amor de Deus que se doa te faz extremamente importante por causa de Jesus. Aleluia. O amor de Deus se doa. O amor de Deus nos salva. E o amor de Deus é imenso. Acompanhe comigo. O amor de Deus é imenso. Texto maravilhoso de Paulo, agora Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, que passo a ler agora. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vou voltar aqui.
a fim de poder descompreender, vós arraigados e alicerçados no amor, ali no final, verso 17, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus. Aleluia! Esse texto me fascina. Claro que toda a Bíblia me fascina, mas esse texto me fascina porque mostra como Paulo revela, ainda que de relance, essa dimensão do amor de Deus para conosco. E veja que interessante, é o amor que ele derrama sobre nós, é o amor de Deus sobre nós que nos permite perceber o seu amor. Veja a lógica de Paulo. Estando vós alicerçados em amor, a fim de poderes compreender a dimensão, largura, altura, profundidade e comprimento do amor de Cristo. E um amor que Paulo diz que excede a todo entendimento. Veja, só por causa do amor de Deus derramado em nosso coração é que nós podemos perceber, ainda que com toda dificuldade, com todas as nossas limitações, o amor e a dimensão desse amor, eu ia falar gigantesco, mas não existe, a imensidão desse amor de Deus. O ser humano sem Deus não pode nem começar a perceber esse amor. Sua mente não funciona nas categorias que nos permitem agora, por causa do seu amor em nós, entender um pouco mais essa dimensão. Porque em Cristo, o nosso pensamento vai mudando, a nossa mente vai se transformando, e aos poucos, a partir da obra do Espírito em nós, nós começamos a perceber um pouco mais sobre Deus. E podemos afirmar então que seu amor é imenso. Preste atenção, o seu amor por mim, por você, é imenso. Em dias de tantas lutas, os nossos olhos têm a tendência de ver a imensidão dos problemas. As lutas são muito maiores do que podemos enfrentar. Você conhece aquilo que é específico da sua vida. Todos nós estamos enfrentando a pandemia, mas há aspectos da pandemia que são singulares a cada um de nós. Cada um de nós tem a sua luta, a sua dificuldade. Há famílias que enfrentam agora a incerteza do tratamento, algum ente seu querido internado. Outras famílias enfrentam a certeza do luto, de gente querida que não resistiu ao tratamento. E tudo isso é muito maior do que nós, é muito maior do que eu e você. Mas então nós precisamos nos voltar para Deus. Preste atenção, nós precisamos nos voltar para Deus e perceber, porque Ele já derramou o seu amor em nós. Veja como Paulo diz isso. A gente precisa se voltar para Ele para perceber que esse amor é imenso. Muito maior, mas muito, muito maior do que qualquer dificuldade, dúvida, luta ou dor que nós enfrentemos nos nossos dias. Aleluia! O amor de Deus é muito maior do que tudo aquilo que nos aflige. Creia nisso, se permita ver essa realidade, o quanto Deus te ama em Jesus. Se permita perceber a imensidão desse amor que se doou, que salvou, dando o Filho. E se permita descansar nessa realidade. Ele te ama. Ouça a sua voz essa noite. Não ouça a minha, mas ouça a voz do Senhor te dizendo: eu te amo, filho, filha. Não tem dinheiro envolvido, não tem status, não tem poder. E se alguém quer te dizer que o amor de Deus vai te levar a ter dinheiro, status e poder, preste atenção, te engana, porque não é obrigatória a consequência. Nada disso está envolvido. Deus ama. E seu amor se basta em si só. Deus nos dá alimento, Deus nos dá saúde, Deus nos dá condições de vivermos, nos dá uma família. Tudo isso é uma consequência do seu amor. O fundamento é o seu amor, o fundamento é Ele mesmo. O infinito me amou. O infinito te amou, te ama e te amará eternamente. E por mais que tudo agora grite ao contrário, tudo ao seu redor grite completamente ao contrário disso, creia. Por mais que tudo ao redor pareça desmoronar, olhe para Jesus e veja o seu grande amor agindo em seu favor agora.
agora mesmo no meio da pandemia e de tudo que está relacionado a ela, o amor de Deus está em ação por mim e por você. Aleluia! E não há nada maior do que isso. O seu amor imenso está agindo em nosso favor. Aleluia! O amor de Deus salva, o amor de Deus se doa e o amor de Deus é imenso. E finalmente, a quarta característica do amor de Deus que quero meditar com você: seu amor triunfará. Seu amor triunfará. Nós vemos o mundo a partir dos nossos sentidos. A realidade, a gente rotula, a gente carimba como real aquilo que eu posso tocar, ver, sentir, pelo cheiro, pelo tato, ouvir. Nós nos relacionamos com a existência a partir dos nossos sentidos. Aquilo que eu posso ver, ouvir ou perceber me dá muito mais segurança do que aquilo que eu não posso ver com meus sentidos, não posso perceber com meus sentidos. Então, eu e você corremos o risco de chegarmos ao final dessa mensagem entendendo tudo o que foi dito, mas sem sermos capazes de tornar tudo isso real. Pelo simples fato de que é algo que nós nos apropriamos pela fé. E ainda que Pedro, na sua carta, diga que a fé é racional, há racionalidade em torno da fé e ele nos chama a estarmos sempre preparados para respondermos a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. No dia a dia, nem sempre há racionalidade humana na forma como Deus age e muito menos na forma como nós percebemos a sua ação. E o risco, como eu disse, é tornar esse amor algo que seja restrito à fé, sem maiores consequências na vida real. E é isso que eu queria combater nesse último ponto. O seu amor, o amor de Deus, triunfará na realidade da nossa vida. E para isso eu quero te lembrar e me lembrar desse magnífico texto de Paulo ali na sua carta aos Romanos, a partir do capítulo, ali no capítulo 8, a partir do verso 31. Acompanhe comigo, está projetado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? De tudo isso, por exemplo, que nós acabamos de ouvir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, preste atenção nisso. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Porque nós somos mais que vencedores por meio de quê? De quem? Daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Sim, é um ato de fé. Sim, os nossos sentidos nem sempre nos ajudam a apreendermos essa realidade, mas preste atenção, o amor de Deus triunfará sempre. O amor de Deus triunfou no passado, o amor de Deus triunfa hoje e ele triunfará amanhã e eternamente, porque por causa desse amor nós somos mais do que vencedores. Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e nada poderá nos impedir de sermos vitoriosos. Nada poderá nos separar do seu amor que nos faz vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Eu sei que nem sempre nós podemos ver, nem sempre podemos sentir, perceber. Sim, é um ato de fé, mas olhe para a sua vida até aqui. Quantas coisas são atos de fé que você nem se dá conta. Já comentei aqui outras vezes, quando eu saio na rua, me colocam no trânsito, carros vêm e vão, e é pela fé que eu acredito que o outro carro não vai vir para a minha direção, a lei não vai proibir ele.
A lei não proíbe no final das contas. Mas mais do que isso, eu digo isso porque nós já vivemos pela fé em muitas situações, mas mais do que isso, quero te chamar a atenção para aquilo que Deus já te ensinou, o que Deus já tornou real. E aí eu falo real mesmo. O alimento que veio quando você não sabia de onde viria, a recuperação que veio quando você estava desenganado, o trabalho, a porta que foi aberta quando você não sabia o que fazer, a relação conjugal que estava destruída, que parecia que ia terminar, mas que de forma milagrosa Deus restaurou. A igreja que o Senhor manteve viva, ainda quando nos parecia que ela não continuaria, Deus isso foi real, isso aconteceu. E tantas outras coisas que você vai poder dizer que são testemunhos à sua vida dos atos salvíficos maravilhosos do Deus que ama e que te fez, faz e fará vencedor sempre. Aleluia, aleluia. E se Ele fez até aqui, nada vai mudar a sua intenção para contigo. Nada. Nós acabamos de ler que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. Ele nos guardará até o fim. Até o fim. E quando eu falo fim, é o fim disso que nós entendemos como vida agora, porque não há fim para aqueles que são de Cristo Jesus. Na verdade, Ele nos guardará e fará com que estejamos eternamente em sua presença como mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. E aqui vou concluindo, te perguntando o que tem te desanimado. Claro que a pandemia tem desanimado a todos nós, mas o que tem te desanimado, meu irmão, minha irmã? Quero te desafiar a, então, olhar bem nos olhos disso que te desanima. Bem nos olhos, não tenha medo. Saiba quem está contigo nessa luta e, olhando nos olhos, faça como diz a canção dos Arrais, uma dupla de cantores evangélicos. Olhando nos olhos da tristeza, sorria e diga: o Criador do universo, que é meu Pai em Cristo Jesus, me ama. Olhe bem nos olhos da dificuldade agora, nesse momento. E repita comigo: o Criador do universo, que é meu Pai em Jesus, me ama. Aleluia! Ele me ama. Ele te ama, Ele nos ama e seu amor é perfeito e completo. Como nós meditamos essa noite, o seu amor nos salvou e nos chamou para perto. Nós estamos perto do Criador. O seu amor se doou. Mesmo quando nós não tínhamos nada para dar em troca, quer dizer que você é importante para Deus. O seu amor é imenso, muito maior do que os nossos problemas e, finalmente, o seu amor triunfará. Aleluia! Porque nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva por essa realidade essa semana. Viva com isso muito claro na tua mente. O amor de Deus me salvou, o amor de Deus se doou por mim, o amor de Deus é imenso, maior do que os meus problemas, e o amor de Deus vai triunfar. E eu nele sou mais do que vencedor. Aleluia. Mais Deus e mais amor em 2021. O amor de Deus por nós, mais dessa percepção e mais dessa vida que vive a partir dessa realidade, mas também mais do resultado desse amor na minha vida para com os outros. E aí, não poderia concluir sem te lembrar desse último texto. João 15, capítulo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esteja perto do outro, assim como Deus está pertinho de você. Se doe para o outro como Ele se doa por você. Não faça contas desse amor. Se doe de maneira imensa. Tenha também um amor imenso pelo outro. E nunca se esqueça, o amor triunfa. O amor triunfa. Então, nunca perca a esperança no amor. Acredite no amor. Nunca duvide de sua força. Continue amando.
ainda quando tudo pareça te empurrar para o outro lado, continue amando, assim como Deus nos amou e foi o nosso maior exemplo. Aleluia! Te convido então também a voltar aqui no nosso canal. Ano passado nós meditamos em diversas mensagens sobre o amor, conforme Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, para que você possa ver como esse amor que salva, que se doa, que é imenso e que vai triunfar e que triunfa, reflete em nós e qual é a consequência, como é que o amor de Deus se revela no nosso amor para com o outro. Que possamos então, meu irmão, minha irmã, ter mais de Deus esse ano e tendo mais dele, que possamos experimentar mais do seu amor em nós, em cada situação das nossas vidas. E a partir dessa percepção e desse amor, retornarmos ao mundo o mesmo amor, com esperança, sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero encerrar agora nos